A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui ao canal Estação Cristã. Esse canal tem o objetivo de anunciar a palavra de Deus e hoje eu estou aqui com muita alegria para gravar mais um vídeo para esse canal aqui no YouTube, tá? Estação Cristã, e nesse vídeo nós vamos prosseguir falando agora nessa oportunidade sobre a terceira divisão do livro do Apocalipse. Nós já temos dois vídeos aqui no canal falando sobre o Apocalipse e suas divisões. E no primeiro vídeo, a parte 1, eu falei sobre a primeira divisão do Apocalipse, que é as coisas que tens visto, tá? Onde Jesus disse ali para João, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. E o segundo vídeo, na sua parte 2, eu apresentei a segunda divisão do livro do Apocalipse, que era as coisas que são, né, que é o capítulo 2 e capítulo 3, a mensagem de Jesus para as 7 igrejas. E hoje, nesse vídeo, eu vou apresentar aqui a terceira divisão do livro, que é o que Jesus disse para João lá no versículo 19 do capítulo 1, né? E as que depois destas coisas hão de acontecer. Então essa frase da fala de Jesus faz parte da terceira divisão desse livro magnífico que é o livro do Apocalipse. Então eu convido você para ficar até o final desse vídeo e desde já deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal Estação Cristã, pois aqui você pode aprender muita coisa boa sobre a palavra de Deus. E nessa série de 3 vídeos nós estamos falando sobre o Apocalipse e suas divisões. E hoje nós vamos falar sobre a última divisão do livro do Apocalipse, que é a terceira, as coisas que depois destas devem acontecer. Lembrando que a divisão do livro do Apocalipse foi o próprio Jesus Cristo que fez, ok? O próprio Jesus disse para João que o livro do Apocalipse estaria dividido em 3 partes. As coisas que viste, capítulo 1, as coisas que são, capítulo 2 e 3, e as coisas que depois destas devem acontecer, capítulos 4 até o capítulo de número 22, que é o último capítulo desse livro extraordinário, tá? Então, portanto, essa terceira divisão do livro do Apocalipse é a divisão maior do livro, tá? Logicamente, a gente não vai falar de capítulo por capítulo, nos seus pormenores, nos seus detalhes, porque senão o vídeo fica muito extenso. Porém, a gente vai ver nessa terceira divisão do livro do Apocalipse, que começa lá no capítulo 4, que João ele vai ter uma experiência pessoal, tá? E essa experiência pessoal de João retrata não somente a sua experiência pessoal, né, de ser arrebatado em espírito, mas também retrata algo profético, porque aponta para o que vai acontecer no futuro da igreja, que é o arrebatamento, tá? Então, o arrebatamento de espírito que João tem no capítulo 4, ele retrata em um âmbito maior o que vai acontecer com a igreja muito breve, que é o arrebatamento, tá certo? Então, quando a gente passa a olhar o Apocalipse nessas 3 divisões, a gente enxerga mais claramente como o livro é dividido. E nessa terceira divisão nós vamos ver no capítulo 4 que João é arrebatado, e lá no céu ele entra na sala do trono, ele vê o trono de Deus, ele vê na mão do Senhor que está sentado no trono, que é o Deus Pai, um livro selado por 7 selos, escrito por dentro e por fora. João vê também no capítulo 4 24 tronos, tá? 24 tronos, com 24 anciãos, um em cada trono. Então João tem uma cena do céu, uma cena gloriosa. O capítulo 5 também ele vê o Cordeiro de Deus, que aí é Jesus Cristo, né, tomando este livro da mão daquele que está sentado no trono, pronto para desatar aqueles selos, né? A gente vê nesse capítulo que Jesus, o Cordeiro de Deus, é o único digno no céu, na terra, debaixo da terra, de pegar o livro da mão daquele que está sentado no trono e desatar os seus selos. Então a gente vê nessa terceira divisão do livro, essa parte introdutória dessa terceira divisão do livro do Apocalipse, que João tem uma visão gloriosa do céu, tá? Do céu. Então, se você ler capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver muita coisa
interessante acontecendo no céu. Só que aí no capítulo 6, nós já vemos o cordeiro abrindo os seus selos, e quando ele abre os selos, acontecimentos se desencadeiam na terra. E João passa a enxergar o que começa a acontecer na terra a partir de quando o cordeiro começa a desatar os selos, tá? E essa visão dos selos toma todo o capítulo 6, e também, quando chega no capítulo 7, nós vemos um interlúdio, um intervalo ou um parêntese, né, como a gente chama na escatologia bíblica, né? A gente tem no capítulo 6 a abertura de 6 selos, tá, daquele livro que está na mão daquele que está sentado. E quando a gente chega no capítulo 7, nós encontramos o selamento, né, ou o selar de 144 mil judeus celibatários, né, para exercer um ministério de testemunho na terra durante o período tribulacional. Tá? E a Bíblia vai dizer nesse capítulo que é selado por Deus 12 mil homens de cada uma das 12 tribos de Israel. E eles têm a missão de pregar, tá, o evangelho do reino no período tribulacional. E a partir do versículo 9 do capítulo 7, nós vemos a visão dos mártires na glória. E isso é interessante porque quando fala do selamento desses 144 mil para pregar, logo em seguida vai falar de uma multidão de salvos no céu, né, de mártires no céu, que pessoas que foram salvas, que morreram por causa de Jesus no período tribulacional e estão diante de Deus, né, com vestes brancas, com palmas nas mãos, né, a visão dos mártires da glória. Ou seja, nós vemos o selamento de 144 mil e logo em seguida nós vemos o resultado do ministério desses 144 mil. E tudo isso faz parte da terceira divisão do livro do Apocalipse, as coisas que depois destas devem acontecer. Depois destas o quê? Depois da era da igreja, né? Que capítulo 2 e 3 conta a era da igreja, e no capítulo 4 começa então a descrição das coisas que depois da era da igreja devem acontecer sobre a terra. E quando chega no capítulo 8 e capítulo 9, capítulo 8 nós temos a abertura do sétimo selo, e no próprio capítulo 8 e capítulo 9 nós temos o toque de 6 trombetas, e nas trombetas os juízos de Deus começam a se tornarem cada vez piores, tá? Nós temos no Apocalipse 3 sessões de juízos de Deus: 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, tá? Tudo dentro do período tribulacional. 7 selos e 7 trombetas serão juízos que vão acontecer no primeiro período do período tribulacional, nos primeiros 3 anos e meio, e as 7 taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra na última metade do período tribulacional. Tá? Então, no capítulo 8 e capítulo 9, nós temos a abertura do sétimo selo e o toque de 6 trombetas. Tá? E os juízos de Deus no período tribulacional é como uma panela de água num fogo. Tá? E a panela de água, quando está no fogo, ela começa a esquentar aos poucos, daqui a pouco ela começa a borbulhar no seu fundo, e logo ela está fervendo, né? E na sua maior fervura começa a borbulhar, significa que ela está na sua maior fervura. Assim vai ser o período tribulacional. Vai começar menos intenso e vai terminar na sua maior intensidade, né? Nos juízos de Deus. E o capítulo 8 e capítulo 9 traz esse relato, tá? Aí quando a gente entra no capítulo 10, capítulo 11, capítulo 10, melhor dizendo primeiro, né, nós vamos ver novamente um parêntese sendo aberto e um livrinho sendo entregue a João para que ele pudesse comer, e esse livrinho seria doce na boca e amargo no ventre, né? E isso fala da revelação que João está recebendo, né? Para ele, como um cristão, é uma revelação doce, porque essa revelação está mostrando o triunfo final de Jesus com o seu povo, mas ao mesmo tempo uma revelação amarga, porque também mostra os juízos de Deus caindo sobre o mundo e sobre os ímpios, né? Capítulo 11 vai nos mostrar o ministério das 2 testemunhas, que vai
acontecer na primeira metade do período tribulacional, onde elas vão profetizar diretamente de Jerusalém, tá? E depois, ao final do seu ministério, vão ser mortas pelo anticristo, que é a besta que sobe do abismo, tá? E a gente vê também nesse mesmo capítulo não só o ministério delas, como a morte delas, mas também a ressurreição das mesmas e a sua ascensão para o céu. Tudo no capítulo 11. E no próprio capítulo 11 nós temos o toque da última trombeta, né? Que não é a última trombeta citada em 1 Tessalonicenses e nem em 1 Coríntios, tá certo? Essa trombeta que é uma trombeta de juízo, que vai acontecer ainda na primeira metade do período tribulacional. Embora alguns creem que as trombetas serão tocadas na segunda metade, tá? Mas isso não é um assunto fechado dentro da escatologia. Há aqueles que creem que serão tocadas na primeira e aqueles que creem que serão tocadas na segunda metade. Mas isso não importa aqui nesse vídeo, o que importa é que elas serão tocadas e ao toque de cada uma delas um juízo será derramado sobre a terra, tá? E no capítulo 12, para mim, marca o meio, exatamente o meio do período tribulacional, onde a gente tem a visão, uma visão que João tem repleta de símbolos, onde ele vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, tendo uma coroa de 12 estrelas, ele vê um grande dragão vermelho de 7 cabeças, tá? Ele vê a mulher fugindo, ele vê o dragão perseguindo essa mulher, ele vê um filho varão que a mulher gera e é arrebatado para Deus e para o seu trono. Então é um capítulo repleto de símbolos, porém quando você estuda isso, você começa a interpretar esse capítulo de maneira correta. A mulher é Israel, o dragão é o próprio diabo Satanás, o próprio capítulo dá a interpretação de quem é o dragão, tá? O filho varão, fica evidente que se trata de Jesus Cristo, tá? Que vai reger as nações com vara de ferro no milênio, ok? Por 1000 anos. Então fica evidente isso. Capítulo 13, nós temos a subida da besta, né, que sobe do mar, e a besta que sobe da terra, se tratando aí a besta que sobe do mar do anticristo, e a besta que sobe da terra do falso profeta, né, que serão os dois instrumentos de Satanás na terra para enganar e persuadir as pessoas ao engano e ao erro, tá? Embora esses dois personagens também sejam instrumentos do próprio Deus para trazer juízo sobre a terra, porém serão usados por Satanás para ludibriar as pessoas. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, tá? Você vai ver que lá a Bíblia diz que as pessoas, por não amarem a verdade, né? Por não quererem a verdade, Deus vai enviar a operação do erro sobre elas para que creiam a mentira, porque rejeitaram a verdade de Deus. E isso vai acontecer no período tribulacional. Porém, a partir do capítulo 12, marca o meio do período, porque no capítulo 13, o anticristo ele será dominado literalmente por Satanás e o seu falso profeta, e a partir daqui ele vai começar a perseguir as pessoas, matando-as, tá? Matando-as por elas não quererem reverenciar o seu domínio, a sua pessoa e o seu governo. Tá? E aqui a gente também nesse capítulo tem a implementação da marca da besta, e aí a gente passa a ver uma verdadeira chacina sobre a terra por meio das mãos do anticristo, do falso profeta. Capítulo 14 também tem novamente, fazendo parte ainda desse parêntese, nós vemos aí a visão do Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião, tá? E Monte Sião aqui alguns entendem sendo o céu, outros entendem sendo Jerusalém aqui na terra, tá? Isso também não é um assunto fechado dentro da escatologia, tá? A gente vê também nesse mesmo capítulo 3 anjos proclamando os juízos de Deus sobre a terra, e também nós vemos a ceifa e a vindima, onde é ordenado para aquele, né, que está sentado numa nuvem, descer a sua foice sobre a terra, porque já as uvas estão prontas para serem colhidas e serem lançadas no lagar, para serem pisadas. Isso daqui fala de uma preparação para o juízo de Deus sobre as nações, que vai acontecer no Armagedon, tá? No final do livro do Apocalipse. Capítulo 15, nós temos a introdução das taças da ira de Deus, tá? E no capítulo 16 nós temos o derramamento dessas taças de maneira pormenorizada sobre a terra. E os juízos das taças
a consumação da ira de Deus. São juízos onde se completa a ira de Deus sobre a terra e são juízos que são completos, tá? Que são completos. Se você comparar os juízos das taças com o juízo das trombetas, você vai ver que os juízos das trombetas sempre traz juízo sobre a terça parte de alguma coisa sobre a terra. Já o juízo das taças traz o juízo sobre todas as partes. Então, é sempre piorando, né, os juízos de Deus sobre a terra. O capítulo 17 e o capítulo 18 nós temos o anúncio da queda da Grande Babilônia como um sistema mundial corrompido e como uma cidade literal também sendo derrubada, né, e se tornando morada de demônios. Então nós vemos no capítulo 17 e capítulo 18 a descrição da Babilônia em duas vertentes, como um sistema e como uma cidade, como um império, tá? Reerguido, né? Que será caído e será literalmente destruído pelo juiz de Deus. Okay? No capítulo 19, a queda de Babilônia produz alegria naqueles que habitam no céu, e no próprio capítulo 19 nós temos o retorno glorioso de Jesus sobre a terra ao final do período tribulacional, aonde Israel vai estar acuado ali no Vale do Armagedon, onde o anticristo, falso profeta e os seus confederados pronto para extinguir com o povo judeu, e o povo judeu vai clamar pelo Messias, e nesse momento eles já vão ter reconhecido Jesus como o Messias prometido, e eles vão dizer, né, bendito que vem em nome do Senhor. E aí Jesus vai aparecer no céu montado num cavalo branco, uma espada saindo da sua boca, na sua coxa e nas suas vestes escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, acompanhado de todos os exércitos celestiais, e ele virá, destruirá o anticristo, falso profeta, os seus exércitos, lançará os dois vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Serão os dois personagens que vão inaugurar este lugar, né, de tormento, de sofrimento, que é o lago de fogo, chamado também no Apocalipse de segunda morte, tá? E vai instituir o seu reino milenar na terra. Só que o capítulo 20, antes de ser instituído o reino milenar, tá? Jesus ainda vai prender o diabo, tá? Por 1000 anos no abismo. Então o diabo será preso, amarrado e encarcerado no abismo por 1000 anos. E aí a Bíblia diz que os mártires vão ressuscitar no final da grande tribulação e vão reinar com Cristo por 1000 anos. E o milênio é uma tão forte realidade que ele é citado por 6 vezes nesse capítulo 20, mostrando que é um reino literal sobre a terra, onde Cristo vai reinar como o rei de todas as nações e o seu povo, os redimidos, tanto os que foram arrebatados no arrebatamento, quanto os mártires da grande tribulação, quanto o povo de Israel também, tanto os vivos quanto os que morreram, né, terão um papel importante nesse reino, tá, do milênio. E aí, ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, vai promover uma última rebelião, e a Bíblia diz que o fogo vai descer do céu, vai consumir todos eles, e aí será instaurado o juízo final, o grande trono branco, onde todos os ímpios de todas as eras e os anjos caídos serão julgados nesse trono branco e lançados no lago de fogo, inclusive o próprio diabo, tá? E a Bíblia diz que ali eles serão atormentados para todo o sempre, ok? Os ímpios aqui serão ressuscitados com o corpo com que morreram e serão lançados no lago de fogo. E aí o tormento lá será um tormento no corpo, na carne e na alma, tá? Então o tormento será muito pior ainda, ok? E o capítulo 21 e o capítulo 22 traz falando sobre a nova Jerusalém, novos céus, nova terra e o estado eterno, né? Onde tudo será perfeito, onde o Senhor restaurará todas as coisas e os seus santos, os seus filhos, os seus servos habitarão com ele por toda a eternidade. E a Bíblia diz que não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais morte, e os seus servos reinarão com Cristo por toda a eternidade para sempre. Então essa é a terceira divisão do livro do Apocalipse. Esse é o conteúdo que essa terceira divisão traz, um conteúdo extenso, mas um conteúdo maravilhoso, que nos revela a vitória final de Cristo e seu povo
para todo o sempre. No final de tudo, nós venceremos. Louvado seja Deus. Então, se você gostou dessa sessão de vídeos, né, de 3 vídeos sobre o Apocalipse e suas divisões, deixe o seu like, se inscreva no canal Estação Cristã, compartilhe para mais alguém, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Essas são as 3 divisões do livro do Apocalipse. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas devem acontecer. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, e até a próxima. Fui!